com relação ao fomento da construção, buscar financiar a construção, reforma e ampliação habitacional por meio de programas municipais, estaduais e federais e realizar as parcerias cabíveis, buscar subsidiar com recursos municipais ou por meio de programas estaduais ou federais a construção habitacional para a parcela da população que não tem possibilidade de comprometimento de renda. E a diferença dessas duas coisas é quando a gente tem, no primeiro caso, uma reforma, uma ampliação, que o investimento do município, né, ou da parceria é menor, e, no segundo caso, quando a gente tem situações como o barraco que foi demolido e tem que fazer uma casa inteira, aquela pessoa não tem condição. Ou quando a prefeitura, por exemplo, faz um programa, como já houve no passado, um programa de lotes urbanizados, e acaba comercializando esses lotes. Muitas vezes a situação da pessoa, no início, era a situação financeira dela piora, ela não tem condição de edificar, não tem, muitas vezes, condição de pagar o lote, e isso vai gerando uma bola de neve, né? Então, a prefeitura tem que rescindir, voltar, colocar outro, muitas vezes o outro também não consegue, porque a pessoa, quando ela adquire aí o lote urbanizado, ela tem uma obrigação de aprovar projeto, de construir num determinado tempo, e se ela não faz isso, ela tem risco de rescisão contratual. Então, nesse caso, existe dentro, né, dessa parcela que adquire esses imóveis, uma população que acaba não tendo possibilidade de comprometer a renda, ou porque a situação muda, ou porque os critérios do programa de lotes urbanizados não foram muito restritivos, enfim, por N motivos. Mas é importante que haja condição de subsidiar essa construção do núcleo habitacional, como a gente já colocou. Então, faz o projeto e financia a construção. Promover a redução e isenção de taxas e preços públicos, como incentivo à regularização e aos adequados usos e ocupação do solo urbano, cidade legal. Então, a gente tem que ter redução e isenção de taxas, de aprovação de projeto, de regularização e de outras tantas coisas, de preços públicos que a gente paga ali, ou mesmo uma luta também com os conselhos, no sentido de redução de valores das anotações de responsabilidade técnica, no caso dos engenheiros, que são as ARTs, e do registro de responsabilidade técnica, que são os RRTs, no caso dos arquitetos, né? Então, é um meio aí de incentivar uma redução de valores para a pessoa conseguir financiar e se enquadrar aí na cidade legal, porque, com isso, na verdade, a gente está produzindo uma cidade legal. A gente está sempre em debate as leis de regularizações, a quantidade de imóveis que são irregulares na cidade, né? Fala-se em 70 mil, mas um dos meios de conseguir que isso não acontecesse era se o município lá atrás, né, tivesse dado sequência nesses programas do atendimento, né? Porque a pessoa, muitas vezes, ela não faz de maldade, né? Ela não tem acesso mesmo. E, quando a gente fala, né, na regularização onerosa, por exemplo, ele acaba atingindo aquela pessoa que fez de má fé. Mas aquele que não agiu de má fé ou não tinha dinheiro, ele acaba ainda sendo penalizado, e aí, mais uma vez, ele não consegue ter acesso, por mais reduções que haja para o caso de baixa renda. Aqui tem alguns exemplos que podem fornecer financiamento para esse tipo de situação. A gente tem, atualmente, está suspenso o programa do microcrédito Banco do Povo, que é pelo Casa Paulista, que é o programa Secretaria Estadual de Habitação, mas existe uma ideia de voltar. Na nossa conversa com o Rodrigo Garcia, com o secretário, ele fez essa indicação, quando a gente estava lá, a ideia do Banco do Povo voltar a trabalhar esse microcrédito. E, recentemente, na sexta-feira, foi publicado no Diário Oficial a lei do cartão reforma, que modificou um pouco a configuração do uso do dinheiro do cartão reforma. E ele, inclusive, coloca no texto a questão da assistência técnica. O município vai regular o uso desse cartão. Então, assim como, ao longo do tempo, né, já se mudou a prática de doar material do banco sem a especificação técnica através do projeto,
ou doar tijolo sem o acompanhamento técnico do projeto e acompanhamento de obra, a liberação do cartão reforma também tem que estar atrelado ao serviço de assistência técnica, senão a gente continua na roda da autoconstrução, né, daquela construção que não tem orientação técnica, nesse sentido, falando autoconstrução. Aqui alguma bibliografia usada no dia de hoje. A Secretaria da Habitação agradece a presença de todos vocês. Aqui a gente tem um contato da Secretaria, caso alguém queira entrar em contato com a gente pelo 3404-9702. O e-mail é habitacal, né, sem cedilha e sem tio, @limeira.sp.gov.br. E também deixo disponível o meu e-mail pessoal, que é o marcela.ciscal, também sem o tio, @limeira.sp.gov.br. Antes da gente, acho que, apresentar a lei, eu acho que a gente vai receber as perguntas e abrir aí para o debate, para a conversa com vocês, para a gente poder depois dar sequência no que já foi elaborado. De acordo com a lei federal, tem 4 tipos de profissionais que podem prestar esse serviço de assistência técnica, né? Então, tem os servidores municipais, estaduais, federais, então, servidores públicos, organizações não governamentais, através de parcerias, universidades, através de escritórios modelos ou programas de residência, e profissionais autônomos, que são os profissionais do mercado. Nesse último caso, desse tipo de profissional, a gente precisa da participação das entidades profissionais também, seja o IAB, que é o Instituto de Arquitetos do Brasil, seja a AIAL, que é a Associação dos Arquitetos e Engenheiros de Limeira, ou o próprio CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Então, o que acontece? Como a Marcela disse, a gente tem uma equipe pequena para poder atender toda a demanda da cidade. Então, o que a gente pretende é abrir para profissionais externos também prestarem esse serviço. Só que a gente quer ter a certeza de que esses profissionais vão estar cumprindo todos os critérios que a gente precisa, que eles estejam prestando um bom atendimento. Porque o que acontece? Ele não pode somente se responsabilizar pelo projeto e não acompanhar a obra, por exemplo. Então, o que a gente precisa também, na nossa legislação, e a gente vai colocar isso como uma instrução normativa, é estabelecer os critérios, primeiro, para a seleção desses profissionais, e os critérios de desempenho também, porque eles seriam avaliados ao longo do tempo, para que a gente possa garantir que esse serviço, que está sendo prestado com recursos públicos, seja bem aplicado, né? Então, a gente não quer profissionais mal intencionados que só querem receber sem cumprir todo o trabalho que eles estão sendo designados, né? E outra coisa que eu queria falar também é, infelizmente, vocês podem ver que, pelas nossas restrições ali de atendimento, a gente não vai ter condições de atender com material e mão de obra todas as famílias que se encaixam naqueles critérios na cidade. Então, outra coisa que a gente também precisa fazer é definir os critérios para a prioridade do atendimento, né? E com isso, porque a gente não pode correr o risco de atender famílias que têm mais condições e deixar de atender outras que estão mais necessitadas, né? Então, também a gente tem um desafio de conseguir chegar nessas famílias mais necessitadas, porque, às vezes, dependendo da maneira com que a gente divulga o nosso trabalho, a gente vai chegar só em algumas que não precisavam tanto, né? Então, a gente também precisa de um trabalho de comunicação para que elas consigam chegar até nós e a gente até elas. Então, uma coisa importante que a gente... Porque, se formos nós elaborarmos esses critérios de seleção, podemos nos esquecer de algum critério que vocês achem mais relevante na classificação de quais famílias vão ser atendidas. Então, posso até pedir para a Secretaria de Comunicação da Prefeitura para a gente disponibilizar uma parte no site que vocês consigam enviar para a gente sugestões que vocês pensem ao longo do tempo. Se não pensarem em alguma coisa agora para contribuir, a gente deixar esse canal aberto para depois essas contribuições chegarem até a gente. Por falar em sugestão, nós recebemos uma ótima aqui. A gente recebeu uma sugestão que é a seguinte: inclusão de obrigatoriedade da habitação participar do Programa Brasileiro de Etiquetagem em Eficiência Energética, PBE, Procel Edifica. A possibilidade de financiamento facilitado para construções com essa etiqueta.
Acho que é uma coisa bem legal da gente conhecer, né? Da forma como a gente está agindo hoje, a gente não consegue fazer isso, a gente não consegue atender, porque, na realidade, assim, os materiais que a gente dispõe, que a gente pode hoje adquirir pela prefeitura, são os materiais muito básicos. Então, quando chega na parte de água e esgoto, por exemplo, a gente não está conseguindo fazer, fica por conta da família mesmo, né? Ou de alguma doação. Então, a gente não conseguiria se enquadrar num programa desses, mas acho que é uma dica muito legal a gente procurar isso. Pode. Então, tudo bem? Boa noite para vocês. Então, assim, eu já trabalho faz... É Alexandre, tudo bem? Eu já trabalho faz tempo com esse ramo, tá? Só que eu faço mais prédio, né? Que é mais comum. Mas a gente também consegue fazer casa. E é mais fácil, porque ele não é tão assim tangível no que se refere a esgoto, tá? É mais assim projeto. E seria de água mesmo, seria da questão de assim solar, por exemplo, assim placa solar, né? Mas é mais projeto do que técnica. Então, assim, por isso que eu acredito que as residências possam ser para o céu A ou B ou C que seja, mas que já é um ganho assim fundamental para a habitação. Muito legal a consideração. A gente sabe, por exemplo, que a própria Electro tem programas de adequação de residências, mas até onde a gente foi atrás, até onde a gente tem conhecimento, eles fazem. Aqui em Limeira mesmo já teve algumas intervenções, mas precisa ser sempre uma região. Não dá para a gente pedir isso para uma casa. Então, a Electro tem programa de, por exemplo, trocar toda a fiação. Em alguns casos, ela até forneceu alguns eletrodomésticos, como geladeira, né? Mas a informação que a gente tem é que sempre para, por exemplo, um bairro ou uma região. Nunca para uma casa só, nunca para um imóvel isolado. Né? Então, isso é uma outra coisa que a gente tem pensado na assistência, em fazer mais regional mesmo, em pegar uma determinada região da cidade, atuar num determinado tempo e depois passar para outra, mas tudo isso está em estudo ainda. Eu tenho mais duas perguntas aqui. Uma é do Davi, que eu acho que já foi respondida. Ele pergunta assim: gostaria de informação sobre dentro de quais parâmetros sociais ou financeiro as famílias estariam dentro para receber essa assistência técnica. A lei federal fala em famílias de até 3 salários mínimos. Quando a gente teve conversa com o pessoal do CAL, com o pessoal do Distrito Federal, eles estendem um pouco mais essa faixa de atuação. Então, no Distrito Federal é até 5, acho que é isso, né? Até 5. Mas, a princípio, a lei federal fala em famílias de até 3 salários mínimos, a renda familiar bruta. Então, a princípio, isso que colocaremos na lei. A outra pergunta é: quais são os projetos de habitação de interesse social que estão em andamentos no município de Limeira? Eu acho que é isso. Depende muito do que a gente entender por habitação de interesse social. Por exemplo, esse é um programa de habitação de interesse social que está em andamento, né? A assistência técnica é um programa de interesse social. Os empreendimentos... Os outros programas com relação a empreendimentos habitacionais é o Residencial Rubi, que está já no processo de finalização de obra e entrega,
e o Vila Dignidade 2, que está em processo de projeto, e outras captações já em andamento nesse sentido de novos empreendimentos, né? Se a pessoa se refere a isso especificamente, a empreendimentos desse porte. Mas, como a Adriana falou, né, e os particulares também, né, que atendem mercado já faixa 2 e faixa 3, tem bastantes projetos em andamento, então, mais de, ao todo, né, em qualquer fase do processo, mais de 4.000 unidades sendo aí produzidas no faixa 2. E, com relação à questão da assistência técnica aqui, ela é um atendimento que fica mais pulverizado no território, né? Diferente do conjunto habitacional, que ele fica ali delimitado dentro de uma área, dentro de um território. O atendimento da assistência técnica ele fica pulverizado na cidade toda, ele acaba tendo uma abrangência territorial grande aí nesse sentido. Então, ele pode não parecer um empreendimento, né? Mas ele tem uma abrangência bem grande com relação ao território da cidade. A Lívia lembrou aqui da questão dos 3 salários mínimos. Relembrando aquilo que eu disse, né? A gente realmente não conseguiria fornecer material e mão de obra para todas as famílias que têm faixa até 3 salários mínimos na cidade. Então, para esses casos do fomento especificamente, está sujeito a gente estabelecer os critérios e mesmo depois estabelecidos, o atendimento vai ser de acordo com a verba disponível para esse programa. E outra coisa é que é o seguinte, mesmo atendimento por profissionais externos, ele é feito através de repasse de programas do governo federal e do estadual. Então, também vai estar sujeito à celebração desses convênios. Tá? Algumas pessoas pediram para falar. Eu vou passar o microfone, tá? Boa noite a todos, a todas. Bom, primeiro, parabenizar a Secretaria da Habitação pela audiência, né, e trazer isso a público, e também de dar continuidade ao trabalho que se iniciou lá em 2015. Eu anotei 3 pontos aqui que eu gostaria de colocar como sugestão, já também como um pouco da experiência do que a gente passou na habitação, né, enquanto estávamos lá. Eu, o Max, compondo a equipe da habitação. Uma sugestão é a questão da parte socioassistencial, né, que a gente penava um pouquinho, imagino que vocês ainda penem, né, deixar isso bastante robusto na lei, porque, embora haja um esforço grande por parte do CEPROSOM, ainda há uma falta de treinamento do olhar das assistentes sociais, e que, obviamente, elas não têm culpa, porque não é a formação delas, mas, para trabalhar com habitação, eu acho que tem que ter aí um a mais na formação, né? Então, talvez ter um corpo técnico próprio da habitação, né, uma equipe boa de assistentes sociais para acompanhar os técnicos, até para poder passar um relatório básico, por exemplo, né, primário. Assistente social fazer esse primeiro contato, de repente, né, a gente recebia muito formulário que a assistente social encaminhava, mas sem ter noção da condição da casa da família, também achando que era só um problema de telha. É claro que ela não tem que ter o olhar de um engenheiro, mas talvez dar um treinamento a mais já ajudaria o trabalho técnico da habitação, né, tornar essa equipe de assistentes sociais um pouco mais robusta. A questão em relação ao material apresentado para a família, a parte técnica, eu sugiro que seja uma leitura acessível, já que a gente está trabalhando com pessoas leigas, né? O arquiteto tem um entendimento do que é uma planta baixa, um corte, uma vista, mas a família não, né? Então, a gente sabe que a realidade é a autoconstrução, né? Por mais que a gente forneça o projeto, orientação técnica, essa família vai construir de final de semana, com a ajuda do vizinho, do parente, do amigo, e aí, às vezes, ela não vai ter a compreensão de uma planta baixa. Então, a gente teve contato com o professor Mário Braga, da Unimep, ele tem um trabalho nesse sentido, talvez valha a pena entrar em contato com ele, que é fazer essas plantas de maneira inteligível, né, que a família consiga entender o que está ali no papel. E o outro ponto, e aí é uma parte que me interessa especificamente, obviamente, porque eu sou iniciativa privada agora, né, não sou mais prefeitura, tenho um escritório de arquitetura com foco em famílias de baixa renda,
Eu não sei se isso é possível, a sugestão que eu vou dar. Era algo que eu gostaria de ter implementado enquanto estava na habitação, não consegui, quem sabe agora. Fazer talvez um chamamento, um cadastro de escritórios interessados em atender essas famílias que fogem um pouco dessa faixa de 0 a 3. Às vezes é o 3,5, né, o cara do 4 salários mínimos, ou que não está com a situação tão precarizada e, portanto, não é prioridade, né, para o poder público, mas, de repente, um escritório de arquitetura pode atender fazendo um preço acessível. A gente sabe que tem um cadastro de profissionais já na Secretaria de Planejamento, mas é um cadastro genérico, né, de todos os profissionais do município. Não significa que aquele profissional tem interesse em atender uma família de baixa renda, que ele está disposto a abrir mão dos seus honorários para atender a um preço mais acessível. Então, acho que esse cadastro de escritórios, construtoras, enfim, não sei, interessadas em atender essas famílias a um preço justo, né, fazendo projeto, acompanhando, é interessante, porque eu mesma já atendi muita família de balcão que me pediu para indicar um escritório e eu não podia fazer isso enquanto poder público para respeitar a isonomia, né? Não podia indicar nenhum escritório, mesmo sabendo que tinha escritórios que faziam a um preço bacana, escritórios interessados em auxiliar essas famílias a um preço justo. Então, talvez esse cadastro, esse chamamento para, né, cadastrar os interessados seja interessante até para preservar vocês e vocês, de repente, conseguirem disponibilizar essa lista e a família vai em busca do escritório que ela quiser, enfim, faz o orçamento, mas um pessoal que esteja comprometido com a habitação social. É isso, obrigada. Obrigada. Acho que essa é uma dica interessante, porque a gente entende, né, que tem uma demanda reprimida aí, que é dessa pessoa que fica na faixa um pouco acima do 3, ela não tem acesso ao mercado profissional de qualquer maneira, não tem acesso, e ela tem um potencial construtivo. Então, ela, nesse sentido, para a gente, né, uma pessoa que até poderia ser atendida antes que as outras, né, no sentido assim, não de priorizar o atendimento dessa, mas seria o melhor cliente, né? Seria esse que tem o potencial construtivo, com uma parte do rendimento dele dedicar à autoconstrução, à construção, como ele preferir gerir isso daí. Com relação à assistente social, é interessante, isso acho que entra na parte da capacitação técnica da equipe, que envolve toda a equipe, inclusive elas. A gente entende que realmente elas não têm esse entendimento, mas a hora que estiver mais próximo, que isso estiver um pouco mais consolidado, eu acho que a gente começa a falar um pouco mais a mesma língua, porque não é do dia a dia delas, e, de repente, a gente pede, né? Então, faz mais um servicinho aqui para a Secretaria da Habitação. É uma coisa que, a princípio, arrepia realmente, né? Porque a gente sabe que o funcionário público, muitas vezes, está bastante sobrecarregado, mas é uma conversa a se aproximar e está dentro da questão da capacitação técnica da equipe, sem dúvida. Mais alguma coisa? Oi, boa noite. Tem alguém na minha frente? É que o microfone estava aqui. Pode ser? Não, pode falar, Desi. Obrigado. Meu nome é Odécio, eu sou engenheiro. E eu queria... Eu cheguei um pouquinho atrasado, talvez tenha sido contemplado, eu estou dando fora aqui. Mas, com relação como se diz... ao tamanho você falou em módulo mínimo, né? Seria uma sala, um quarto, tá? Banheiro, área de serviço e cozinha. Vocês vão usar como parâmetro a quantidade de cômodos ou vai haver uma medida mínima aonde, se for um bom projeto, você consegue pôr 2 quartos ou não? Tipo, 45 metros quadrados e acabou. O que você conseguir fazer aí, tá legal. Ou não? Ou vai ser Na verdade, entendo que o projeto ele vai ser construído caso a caso, né? Ele deve atender os parâmetros edilícios do município. E, nos casos que é decreto estadual, né, código de obras, enfim, tudo o que um projeto normal, porque depois dali ele vai ser aprovado na Secretaria de Urbanismo também. Então, ele tem um caminho normal aí de aprovação. Só que a gente não quer trabalhar especificamente qual que é o resultado desse módulo, porque muitas vezes são ampliações, são reformas. Então, existe uma situação existente, né? Porque seria fácil falar para uma construção nova. Então, o módulo habitacional mínimo vai ser 45, 50, mas como a nossa situação nem sempre é essa, da construção completamente nova,
a gente vai deixar isso, a princípio, na lei, sem essa definição. E os critérios, como, por exemplo, o número de dormitórios, serão definidos caso a caso, porque não dá para imaginar que, numa família muito numerosa, né, a gente vai ter um quarto somente. Mas também não dá para imaginar, como acontece também lá na secretaria, muitas vezes chega um casal, mas eu tenho um filho e uma filha, então eu quero cada um. 3 quartos. Eu ia falar justamente isso. O máximo também não dá para pôr. Aí, no caso, seria limitar por cima, né? Falar, não, minha filha, você desculpa, mas é um programa habitacional, você vai ter uma série de incentivos, não é que ter uma casa de 100 metros quadrados. Mas daí tem uma pessoa que necessita e uma família grande. Exatamente. Moram 10 pessoas. Aí você tem que ter 3 quartos, mesmo no programa habitacional, né? O que pode ser desenvolvido nesse sentido é o projeto evolutivo, né? Então tá bom. Então a senhora quer 3 quartos. Então, para esse momento, são 2 quartos. Ele contempla a previsão de um 3º quarto de uma maneira flexível, adequada, que a pessoa consiga fazer em algum tempo, porque muitas vezes, além da adequação, tem adequação financeira, né? Do bolso da pessoa. Exato. Não é só então a Secretaria da Habitação só constrói 45 metros, não é isso. A primeira adequação é para o bolso, e o entendimento da moradia digna e o bolso e a capacidade que a pessoa tem. Mas não podemos pensar que ela vai ficar daquela maneira para sempre, né? Num assistencialismo até opressor, né? Então, não. Então, agora você vai morar no núcleo habitacional para sempre. Não. A ideia não é essa. É imaginar que a pessoa evolui, todo mundo tem o direito de evoluir e progredir, né? Óbvio. Então, ela pode, progredindo, fazer a ampliação já prevista em projeto. Obrigado. Mais uma coisinha. O programa de habitação, ele não só casas novas, como reformas, mas como regularizações também. O programa deve contemplar as regularizações. E hoje a gente só tem a onerosa, né? Não. Para o programa de habitação vai haver uma condição especial para a pessoa regularizar sem que seja oneroso, ou vai ter como triar isso, né? Agora recentemente passou pelo Complan e foi aprovada uma sugestão de legalizar os pequenos comércios na zona rural. E eles apresentaram elencaram algumas leis, inclusive estaduais, que teria uma maneira de fiscalizar isso, ou então triar quem realmente merece gozar o benefício ou não. Você não vai cobrar uma coisa onerosa de quem já está numa situação difícil, né? Então, vai haver uma condição especial para a regularização, que não seja onerosa, né? A primeira pergunta. E a segunda é, o Cidade Legal contempla esse tipo de regularização também, da Secretaria de Estado de Habitação? Como que o Cidade Legal entraria aí, né, trazendo do Estado para o município? O Cidade Legal é com relação à fundiária, né? A regularização fundiária, é isso? Não. O Cidade Legal, ele só contempla a parte de lote na fundiária? Ou ele tem Alex pode dizer melhor, ele tem alguma coisa que contempla o urbanismo? Só fundiária, tá. Só fundiária. Então, retira essa última pergunta. Agora, com relação à regularização, hoje no município existe a regularização onerosa para aqueles imóveis que não são regularizáveis pelo regimento normal, é isso, não é? Mas aqueles imóveis que feitos, né, dentro da previsão legal, eles podem ser regularizados normalmente, sem oneração, né? No caso da regularização onerosa, existe lá uma previsão de diminuição das taxas para a população de baixa renda. Mas eu acho que isso entra naquela parte do incentivo de taxas e preços, e pode ser definido mais para frente alguma coisa nesse sentido, que, no caso das pessoas atendidas pela assistência técnica, seja pela prefeitura, seja por terceiros, que haja aí algum meio dessa pessoa ser incentivada a se regularizar, né? Porque a regularização onerosa é uma coisa interessante, porque ela faz, né? Aquele que fez certo, ele já fez certo, ele já se regularizou, ele não vai ser penalizado, né, pela pessoa que vai pagar menos, como no caso, né, vamos dizer, do IPTU, a pessoa não paga, vai para a dívida ativa, acaba pagando menos do que aquele que pagou, mas, enfim. Voltando na história da regularização. Então, quando a gente fala, né, naquele montante apresentado lá na reunião do Complan dos 70 mil imóveis, muitas pessoas são de baixa renda, né?
E a pouca procura, né, uma coisa que a gente acabou debatendo lá na reunião, não necessariamente era por causa da situação financeira do país atual, nem nada. A pessoa de baixa renda que está lá, tranquilo na casa dela, ela não vai sair para ser onerado, para fazer uma regularização, se ela não for incentivada, se ela não for, muitas vezes, provocada, né? Então, nesse sentido, vale a pena, acho, a consideração de pensar nisso como um incentivo, né? Não como uma anistia, mas eu entendo sem dúvida. Como um incentivo à regularização. Se a gente deixar de lado essa ideia de, então vai anistiar todo mundo. Não, a gente está incentivando. Acho que a ideia é isso, provocando nesse sentido. A Adriana queria falar fazer um comentário sobre 70 metros. Na realidade, você tinha perguntado sobre a área, a gente tem algumas desonerações para até 70 metros quadrados, né? Então, assim, seria interessante que ficasse dentro desse limite. Área, tá. Claro que em situações específicas não daria para ser, mas seria interessante porque taxa do RRT, da RT, o próprio IPTU tem algumas diferenças até 70 metros. Né? Com relação à regularização, a gente imagina, muito idealmente, que a gente consiga fazer com que essas pessoas adequem à residência, na verdade, porque a gente entende também que a legislação está lá por algum motivo. Então, assim, ela precisa cumprir, se adequar ao decreto estadual, por exemplo, que é o decreto sanitário. Então, a nossa intenção é que essa pessoa não regularize de uma forma qualquer, mas que adeque a construção dela para ficar dentro da legislação. Acho que, aproveitando esse gancho, naquela reunião mesmo do Complan, teve algum comentário dos profissionais, né, que muitas vezes era impossível regularizar algumas casas do pessoal de baixa renda, porque a regularização não era possível, né, pela condição, enfim, muito complicado. Mas a gente entende que esse papel aqui da regularização não é esse, de acertar papel, é de acertar a vida, a moradia. A vida da pessoa, exatamente. Então, o profissional que vai lá, ele tem que ter esse olhar mais cuidadoso de, sim, identificar, olha, esse imóvel não é regularizável, porque a porta do banheiro dá na cozinha, enfim, qualquer coisa desse tipo, mas já de olhar uma proposta de fazer uma mudança, né? Então, qual é a intervenção necessária para que esse imóvel seja regularizável? É essa a ideia, não é só papel. E isso vai ser a premissa da avaliação, né, da prefeitura para esses trabalhos. Então, aqueles profissionais que estiverem atuando, eles não podem trabalhar com regularização só nesse sentido, só de papel. Eles têm que trabalhar no sentido da intervenção mesmo. Nem que seja feita aí uma programação de desembolso da família, busca de financiamento, se vai ser feita doação de materiais pelo banco, ou se ele vai produzir o tijolo, não interessa como vai resolver, mas a ideia não é ficar só no papel. Não é um problema especificamente técnico, é socioeconômico, e há de haver uma parcela de humanização nisso, né? São pessoas que estão ali tendo que... Com relação à cidade legal, eu tinha comigo que era só fundiária, mas é que você usou ali, tornar a cidade legal, é uma condição que coincidiu com o nome. Eu falei, mas caramba, será que existe para... Muito obrigado, viu? Aqui na frente, Nana, por favor. Boa noite, secretária, senhores funcionários, vereadores aqui presentes, os companheiros aqui da Central da Cidadania, nosso vice-prefeito, doutor Júlio, obrigado pela presença. Esperava que essa casa tivesse mais cheia. Afinal de contas, estamos aqui falando de projeto social, não é isso, secretária? Que vai de interesse da população mais carente. Cidade legal é uma legislação especificamente criada pelo o governo federal para regularizar a chácara de recreios, né? Então, já tivemos aqui alguma oportunidade de estar debatendo esse assunto com algumas pessoas
que inclusive as cidades que se cadastrou nesse programa, hoje a maioria delas tem as suas chácaras de recreio regularizadas. Mas hoje o assunto, como se trata de interesse social, eu como membro de uma entidade que está aqui, o meu presidente da entidade, a Central da Cidadania, compreendemos a grande necessidade que é o trabalhador ter direito a uma moradia. Esse assunto, inclusive, está previsto no artigo 155 da Lei Orgânica do nosso município, que eu acho que os representantes do povo nesta casa devem exercer o papel de cobrar esse direito que o povo tem. E se for para o artigo 237 da nossa Lei Orgânica do município, também está lá garantido o direito, inclusive assistência do poder público, às famílias de baixa renda. Porque hoje, principalmente na nossa cidade, o trabalhador tem sido explorado. Eu tenho participado de algumas reuniões, não vou citar os locais, alguns empresários falam de qualidade de vida. E fala que quer ajudar na qualidade de vida para o trabalhador. Mas as pessoas vendem lote a 180 meses para o trabalhador, a R$ 1.200 por mês. Se for somar o custo desse lote, passa de R$300 mil. Que qualidade de vida que é essa? Que ele tanto fala para o trabalhador. Então, nós precisamos estar discutindo isso também, inclusive no plano diretor da nossa cidade. Junto com as instituições, está aqui presente alguns presidentes de associações de bairro, Mariano. Tá? E eu quero falar, secretária, que você está de parabéns. Né? Eu acho que essa secretaria, neste governo, que é espero que seja democraticamente, que as atitudes, quando for pôr em prática, procure ouvir a população, principalmente na regularização de moradia. Eu tenho conversado com alguns moradores da periferia, e eles falam assim, eu não sabia, eu comprei o lote, e o corretor falou assim, que eu poderia fazer de qualquer jeito, inclusive poderia comprar em 2, mas na ganância de querer vender aquele lote para aquele trabalhador. Isso tem que ser discutido. O empresário, muitas vezes, está na ganância de explorar a necessidade daquele trabalhador, mas não quer contribuir. Estamos discutindo com as associações a forma de como podemos contribuir com essas famílias, né? Dizendo que eles devem procurar a prefeitura, porque a prefeitura está oferecendo a possibilidade de eles regularizar a sua casa, a sua moradia. As pessoas não vão porque eles têm medo, eles falam assim, mas a prefeitura vai derrubar a minha casa. Porque em outros governos se fazia isso. Em outros governos, em vez de discutir com o trabalhador, eles iam passar o trator por cima de algumas casas. Não interessa se estava clandestino ou não, mas a conversa não existia. Primeiro atirava, derrubava, depois ia perguntar, você está morto? Isso aconteceu em nossa cidade. Espero que esse governo não haja desta forma. Espero que esta casa, aonde estão os legítimos representantes do povo, não seja omisso nessas questões. Então, a Central da Cidadania tem hoje 4.500 famílias cadastradas. Temos o objetivo e o desejo de contribuir com o desenvolvimento da cidade, dando e oferecendo a oportunidade do trabalhador se livrar da mão dos faraó, que é aqueles que exploram o povo, e quer que o povo continue na miséria para eles permanecer explorando esse povo. Então, estamos juntos e queremos apoiar o trabalho de vocês. Obrigado. Obrigada, senhor. Mais alguém? Não? A gente agradece, então, as considerações. Eu vou pedir... Nana, você pode apagar as luzes, porque a gente vai passar o texto da lei. Como eu falei no início, é uma elaboração. Essa lei não está pronta, ela está sendo redigida. E o objetivo desta audiência, assim como de outras que terão, é com relação à redação dessa lei que vai ser feita de maneira
Então, com participação popular. Tá dando para enxergar? Ou precisa apagar mais alguma? Mais uma, tá. Bom, a gente começa, então, com o projeto de lei do prefeito municipal Mário Celso Botion, institui o programa de moradia digna no município de Limeira, estabelece os parâmetros para sua execução e dá outras providências. O programa ele chama Moradia Digna provisoriamente, né? Ele pode ter um outro nome aí durante o processo. A gente pode até estabelecer esse nome em conjunto, tá? E, além das atribuições, né, da questão do programa, faz saber que a Câmara Municipal de Limeira aprovou e sanciona. Enfim, corpo de lei normal. O artigo 1º, esta lei institui o programa Moradia Digna, que estabelece as diretrizes para assistência técnica e o fomento para a construção habitacional às famílias de baixa renda, em consonância com o artigo 237 da Lei Orgânica do Município de Limeira, com a Lei Federal 11.888, de 24 de dezembro de 2008, e como parte integrante do direito social à moradia previsto no artigo 6º da Constituição Federal. Esse artigo 237 da Lei Orgânica, ele prevê que o município forneça assistência técnica pública e gratuita, né? E a lei federal ela fala, novamente, só para lembrar, em assistência técnica, ela não fala no fomento para a construção habitacional. Isso é um diferencial da proposta de lei para Limeira, por conta da situação muito favorável que a gente tem aqui com relação às oficinas, a FAMU, a Olaria Ecológica e o Banco de Materiais. Então, compõe o programa Moradia Digna. Assistência técnica pública e gratuita à população de baixa renda, fomento para a construção habitacional às famílias de baixa renda por meio de doação de materiais de construção às famílias participantes do programa, fornecimento de mão de obra e capacitação das famílias para a construção civil. Para efeitos de aplicação desta lei, os seguintes termos ficam assim definidos. Assistência técnica. Todos os trabalhos de projeto, eu vou ler daqui. Acompanhamento e execução da obra a cargo dos profissionais das áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia, necessários para a edificação, reforma, ampliação ou regularização fundiária e edilícia da habitação. Fomento para a construção habitacional. Fornecimento de material de construção e ou mão de obra, conforme critérios definidos nessa lei, de acordo com a disponibilidade. Moradia digna, habitação que atenda às necessidades básicas e apresente as condições de habitabilidade, salubridade e segurança estrutural. Núcleo básico de habitação, cômodos necessários ao atendimento das necessidades habitacionais básicas, composto por sala, cozinha, banheiro, dormitório e área de serviço. Aí a gente tem aí alguns outros itens a definir. São objetivos do programa Moradia Digna: oferecer às famílias de baixa renda assistência técnica especializada e gratuita para o projeto de edificação, reforma, ampliação e regularização do imóvel residencial. Otimizar e qualificar o uso e aproveitamento racional do espaço habitado, garantindo o atendimento dos padrões de conforto, higiene, saneamento, iluminação, ventilação e segurança estrutural, de acordo com as normas construtivas e legislações edilícias vigentes. Otimizar e qualificar o uso e aproveitamento racional dos recursos humanos, técnicos e econômicos empregados no projeto e na construção da habitação. Formalizar o processo de edificação, reforma ou ampliação da habitação perante o poder público municipal e outros órgãos públicos.
propiciar e qualificar a ocupação do sítio urbano em consonância com a legislação urbanística e ambiental. Artigo 4º. O programa Moradia Digna destina-se ao atendimento das famílias que se enquadram em todos os critérios de seleção descritos abaixo, a saber, ter renda mensal familiar bruta de até 3 salários mínimos, estar cadastrado no cadastro único, ser residente em áreas urbanas no município de Limeira, ser proprietário, promitente comprador, compromissário ou cessionário de direito de uso do terreno ou da fração ideal sobre a qual se pretende construir, ampliar, reformar ou regularizar a edificação, possuir apenas o referido imóvel. Os critérios de hierarquização para a priorização no atendimento dos beneficiários serão estabelecidos pela Secretaria Municipal de Habitação em normativa específica, e eles são relativos àqueles conceitos já trazidos na apresentação. Então, evitar a sobreposição de programas, né, se a pessoa, às vezes, tem um encaminhamento, um atendimento do serviço social, seriam esses critérios, ele vai ter uma normativa específica a par da lei. Artigo 5º. A estruturação, organização e aplicação da assistência técnica deve observar os seguintes princípios: ser compatível e integrar as políticas habitacionais nos âmbitos federal e estadual, bem como as demais políticas setoriais de desenvolvimento urbano, ambientais e de inclusão social. Promover a moradia digna como direito e vetor de inclusão social. Democratizar o conhecimento e aplicação de técnicas construtivas e utilização de materiais na autoconstrução. Aí estão divididos as seções. Então, da assistência técnica. Os serviços de assistência técnica, objeto de convênio ou termo de parceria, serão prestados por profissionais das áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia que atuem como servidores públicos de acordo com resolução sobre exercício de cargo e função técnica. Então, de acordo com o edital, se esse servidor público puder fazer esse serviço, ele poderá prestar esse serviço. Integrantes de equipes de organizações não governamentais sem fins lucrativos. Profissionais com atuação na área de arquitetura, urbanismo e engenharia, inscritos em programas de residência acadêmica, extensão universitária, escritórios modelos ou escritórios públicos. E, no caso da extensão universitária, escritório modelo, ou profissional seria o responsável pelo programa, e a gente tem também a atuação dos alunos, né, participantes do programa. Profissionais cadastrados na Central de Voluntários do município de Limeira, profissionais autônomos ou integrantes de equipes de pessoas jurídicas, previamente credenciados, selecionados e contratados pelo município, Estado, União, conforme normativa específica. Em qualquer das modalidades de atuação prevista no caput deste arquivo, deve ser assegurada a devida anotação ou registro de responsabilidade técnica. Então, é sempre vinculado o responsável técnico pela obra, não existe essa desvinculação. No caso de estudantes vinculados ao programa de extensão, as ARTs ou RRTs deverão ser de responsabilidade da universidade. E aqui a gente se refere ao pagamento, acho que pode fazer uma anotação com relação a isso, a responsabilidade do pagamento. E o pagamento, nos casos de voluntários vinculados diretamente à prefeitura, o pagamento da taxa de ART ou RT é de responsabilidade da Secretaria de Habitação. Caberá à Secretaria Municipal de Habitação a seleção e a avaliação dos profissionais prestadores de serviços elencados nos incisos 2 a 5 do caput desse artigo, conforme normativa específica. Essa questão a gente acrescentou a partir de uma experiência que um dos responsáveis pelo convênio da EAL, né, o Ticara, hoje ele é diretor na Secretaria de Obras e Serviços Públicos, e ele trouxe uma experiência muito interessante da época do convênio, né? Que nesse segundo convênio, que não é aquele primeiro convênio onde a pessoa pagava um terceiro para assinar, no convênio com a EAL, eles acompanhavam os serviços, mas
ele nos trouxe um dado de que, na época, a Secretaria da Habitação ela não tinha um corpo técnico presente. Então, existia uma dificuldade muito grande no recebimento, na avaliação desses contratos, no encaminhamento para pagamento. Enfim, todas essas questões, né, com relação à seleção e avaliação, eles ficaram praticamente nas costas da associação. Se não, nesse caso, havendo dinheiro público envolvido, é necessário que o poder público esteja fiscalizando esses trabalhos, esteja verificando se, de fato, aquelas pessoas estão prestando um serviço público de qualidade, né? Não pode ser qualquer prestação de serviço para a população de baixa renda, muito menos para a população de baixa renda, né? A prestação de serviço de assistência técnica se dará por meio das seguintes ações: desenvolvimento de projetos arquitetônicos e projetos complementares, elaboração de pareceres e laudos técnicos, elaboração de relatórios de quantificação e ou especificação de materiais, orientação técnica para execução de obra. Será determinada a natureza e abrangência da prestação de serviço de assistência técnica de acordo com a avaliação técnica. Isso quer dizer o quê? Cada família vai ter uma necessidade diferente em função dessa análise caso a caso, né? Então, após aquele primeiro diagnóstico, vai ser definido que tipo de serviço vai ser prestado para aquela família. A inclusão no programa fica vinculada à possibilidade de regularização do imóvel, mediante avaliação técnica a cargo de profissional técnico da Secretaria da Habitação, bem como da anuência e da concordância do requerente com relação às medidas necessárias para tais regularizações. Então, só para a gente falar um pouquinho de regularização de novo, existem casos que a pessoa, por exemplo, recebeu o núcleo habitacional e ela cobriu os 2 recuos laterais, cobriu os corredores para proteger a janela das chuvas, para proteger as portas das chuvas, e isso é uma conversa bem comum, não é uma coisa difícil de acontecer. Então, em algum momento, né, ele tem que estar ciente que alguma coisa ele precisa intervir para ter ventilação, para ter insolação, e precisa estar de acordo com isso, né, que para passar pelo processo de assistência técnica, no final desse processo, o imóvel tem que ser passível de regularização. Ele não pode ser mais um imóvel irregular na cidade. E aí a gente começa a falar um pouco de fomento. A princípio, está bastante vinculado às pessoas que são encaminhadas pela Defesa Civil, pelo Serviço Social, ou até mesmo, como no caso da Defensoria, né, que fez o da Aldeias, né, não foi na Defensoria, que fez o encaminhamento de uma das nossas clientes. Mas a ideia é fornecer materiais provenientes do banco de materiais. O que alimenta o banco de materiais? Doações, né, de pessoas físicas ou jurídicas, né? Muitas vezes a pessoa está fazendo uma obra, sobra um material, a gente tem bastante doação de pessoa física, né? Quase que semanalmente a gente faz retirada de doação, é isso, né? E alguma doação de pessoa jurídica. Até o momento, a gente não voltou a fazer a divulgação para essas doações, porque a gente não tem ainda a regulamentação da lei. Mas, assim que isso acontecer, a gente vai voltar a divulgar entre pessoa jurídica, principalmente, que é quem tem o potencial verdadeiro, né, de doação de grandes quantidades de materiais. Muitas vezes, um piso que sobrou está lá estocado na loja, é suficiente para fazer uma casa inteira, né, porque essas casas são pequenas. E aí a gente vai atacar, então, nessa questão da divulgação. Um dos objetivos da lei é voltar, né, rever a regulamentação do banco de materiais e da olaria. Hoje ele fala numa cesta de materiais, com uma doação mínima, fala o número máximo de pessoas a serem contemplados. A gente quer trabalhar mais nesse sentido de alimentar o banco através dessas doações e de parcerias do que propriamente de aquisições, que não é um bom momento para isso, né? A prefeitura está enfrentando uma crise econômica aí, como o restante do país.
E o banco, então, ele ganha uma regulamentação dentro dessa lei para conseguir abranger isso, para conseguir fazer com que ele funcione dentro da assistência técnica, né? Então, sendo redundante, já falei isso hoje, mas antes a pessoa pedia uma telha, ia lá, se tinha telha disponível no banco, doava. Muitas vezes nem se acompanhava. O que a pessoa faz com a sua telha? Um canil? Invade uma área verde? A gente não sabe, não sabia. Hoje a gente sabe. Toda doação, e o Vinícius e o Newton aqui para comprovar isso, né, toda entrega de material na casa das famílias é feito por especificação técnica, né, feito direcionado dentro de um projeto. Então, isso evita, né, que o município empenhe material aí, muitas vezes doado, mas é doado, né, um recurso que entra, e perca esse material. Doação de materiais produzidos pela FAMU, que no caso da habitação é basicamente bloco e canaleta, é isso, né? Guias, às vezes, de jardim. Materiais produzidos na olaria, que são os tijolos ecológicos. A olaria também sofre uma nova regulamentação através dessa lei. Então, quanto que a pessoa produz, quanto que pode doar, quanto que ela tem que deixar lá reservado para aquela cota das pessoas que não podem produzir. Materiais de construção adquiridos pelo próprio município, de acordo com critérios estabelecidos, né? Equipe de mão de obra, composta por voluntários ou por trabalhadores do Centro de Ressocialização de Limeira, que é hoje o nosso atual parceiro, mas também pode haver compra de kits para a elaboração, de repente, de um banheiro, ou um kit para construção de um núcleo residencial mínimo, e também a questão da mão de obra, né? Pode-se estudar um novo modo de contrato. Hoje a gente se utiliza da mão de obra do Centro de Ressocialização, porque é uma mão de obra interessante, no sentido da pessoa estar ali se reeducando, né? Ela está aplicando o tempo dela dentro de uma atividade que é social, então ela acaba interagindo com a família, isso contribui na ressocialização do preso, né? E também a pessoa não fica ociosa, ela tem uma produção aí com renda. A operacionalização das ações previstas no artigo 4 devem ser efetivadas com recursos provindos de dotação orçamentária prevista no plano plurianual, que para esse ano nós temos pouquíssimo recurso, lei de orçamento anual e lei de diretrizes orçamentárias, né, que entra nessa linha, Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, de acordo com a lei regulamentada vigente. Então, o fundo hoje ele tem recurso que pode financiar parte desse trabalho, não todo, mas parte sim. Fundo de Habitação do Estado da União, então, através de convênios de repasse, né, programas aí que podem existir, o governo federal tem programas de incentivo a financiamento à assistência técnica, que seria só essa parte de projeto. Então, dentro da prefeitura, estaria financiando aqueles profissionais contratados para aumentar nossas pernas lá dentro da Secretaria da Habitação, que nossa perna hoje está bem curta. E convênios com entidades, o CAL, por exemplo, também terá recursos, outros recursos. Aí a questão da demanda, a gente já comentou bastante sobre isso, né? A questão do enquadramento. Então, o atendimento da demanda externa, perdão, a demanda interna da Secretaria da Habitação, como empreendimentos habitacionais de interesse social, construções novas em lotes urbanizados, entregues pela municipalidade, intervenções urbanas que digam respeito à moradia, serão atendidos diretamente pelos técnicos da SEAB, encaminhados segundo o necessário. Então, de acordo com o tamanho dessa demanda. O que é essa demanda interna? São os lotes que a prefeitura, os lotes urbanizados que a prefeitura promoveu. Então, Geada, Simonete, seriam nesse sentido, e dos conjuntos antigos também. Então, Nova Conquista, José Cortês, Ernesto Kiel, né, que não estão na mesma situação do Geada e do Simonete, que, em geral, é a situação do start, da construção nova, né, mas estão numa situação já de muitos anos, no José Cortês, por exemplo, muitos anos de precariedade, e se encontram naquela situação retratada
pelas imagens que a gente trouxe aqui, que a Adriana mostrou para vocês. O atendimento de demanda externa se dará apenas para casos encaminhados pela autarquia de serviço social do município. Então, todos devem passar pelo encaminhamento da autarquia, do CEPROSOM. O serviço social será o responsável pelo encaminhamento e caberá ao responsável técnico pelo encaminhamento observar enquadramento nos critérios, né? Ele vai ter lá um formulário, vai estar esclarecido, porque ele já vai ter passado por essa capacitação. Os critérios de hierarquização, preenchimento do formulário próprio para o fim, prestar orientação e assistência aos técnicos da SEAB com relação aos aspectos sociais dos casos encaminhados. Então, a gente tem que estar ciente do que é aquele caso social, né? Então, se a família vai receber mais 2 crianças que não vão para adoção, a gente tem que estar ciente do que é para aquela família construir um novo quarto, diferente de uma outra situação, como eu já coloquei aqui hoje. Então, é importante que isso esteja bastante alinhado. Acompanhar os técnicos da SEAB em visitas sociais, sempre que julgar necessário ou for solicitado pelos mesmos. E aí a gente tem a descrição do banco, da olaria, da FAMU, que são coisas que estão incipientes ainda, né? A gente, como eu comentei, a gente está produzindo essa lei e gostaria de, né, que a gente se atentasse, então, ao início dela. Se alguém tiver alguma consideração a fazer, quiser fazer um comentário, um apontamento, esse é o momento, e também pode ser encaminhado por e-mail pelo atendimento depois. Tá joia? A minuta final vai estar disponível para consulta, né, consulta pública dentro do site, faz um informe, comunica exatamente qual o link de acesso, em que menu que isso vai estar, provavelmente dentro da Secretaria da Habitação. E toda contribuição, né, é bem-vinda. Eu acho que aqueles que estão aqui representando associações devem, né, podem levar isso para as próprias associações, os vereadores, encaminhar a conversa, né, para os demais pares, para que a gente consiga realmente construir um projeto de lei participativo nesse sentido. Tá joia? Aí que começa, na verdade, né? Até aqui a gente está no zero, né? A gente começa a trabalhar efetivamente quando a gente começa a atender a população. Acontecer, você diz, começar a gente tem um trâmite normal de lei, de aprovação de lei aqui dentro da Câmara, vai analisar. Imagino que a proposta do governo Mário Botion, como meta de governo, é que isso esteja aprovado no primeiro semestre. Tá? Isso com relação a essa regulamentação da lei, mas nós estamos atendendo. A Secretaria da Habitação, dentro daquele panorama lá das 140 famílias que tinha para atendimento no final do ano passado, a gente está continuando o atendimento dessa população. Né? Então, a legislação que está em vigor hoje é a lei federal. Né? E, dentro do trabalho, lá no dia a dia, a gente encontrou bastante falta de respaldo nessa legislação federal, porque ela não fala do fomento à construção habitacional, ela fala só da prestação do serviço de assistência técnica. Então, por exemplo, a gente enfrenta lá, hoje, situações que muitas vezes foi já acordado, já pré-estabelecido com uma família, fazer uma doação de cimento para uma fundação. Aí liga uma pessoa lá que está com o problema da infiltração que a Adriana colocou. Por quê? Ele não pôs calha na casa dele.
E aí ele quer que a Secretaria da Habitação vá lá por calha. Na área gourmet, isso. Isso, exato. Então, por exemplo, se você... E aí ele sabe, né, que eles se conversam, que tal pessoa recebeu 10 sacos de cimento, e ele não vai receber uma calha. Então, assim, fica um pouco frágil essa questão da aplicação do recurso financeiro municipal. Então, a intenção da regulamentação é que a gente possa ter critérios para dizer não vai receber a calha no espaço gourmet, né? Ou vai receber de acordo com determinada fila, de determinado critério. Né? Quando a gente fala em núcleo habitacional, então, no espaço gourmet não vai receber mesmo. Mas, pelo menos não, está regulamentado em lei qual é o atendimento que é feito da assistência técnica e fomento. É o entrave no dia a dia, na verdade. Porque a pessoa que precisa, realmente, de fato, ela está sendo atendida. Né? Aqueles que realmente precisam de doação de material, a gente está, no dia a dia, acompanhando. O problema são aquelas que entendem isso como um direito, né? E, muitas vezes, quando a gente fala, né, da questão de financiarizar esse direito, teve um caso que eu acho que é bem emblemático, que é o caso do Alambrado. Né? Foi determinado... que bairro que era? No Geada. Uma família, o Geada... Ele foi nas casas, né? No programa Minha Casa Minha Vida. Não sabe? No programa Minha Casa Minha Vida, né? Isso. Não tem muro, né? E a família tinha uma criança que escapava. Isso. O programa Minha Casa Minha Vida entregou as casas sem muro, né? E a prefeitura municipal não exige muro nas residências, não existe nenhuma divisa entre uma residência e outra. Então, desde o princípio da assistência técnica, a gente fala que, para muro, a gente não tem como colaborar. No entanto, essa família foi um pedido da defensoria para que a gente fizesse alguma solução, porque ela tinha uma criança com deficiência e essa criança ficava fugindo o tempo todo. Então, num caso extremamente específico, não tínhamos como bancar um muro, tínhamos alambrado, fabricado pela FAMU, fomos lá e colocamos alambrado. Né? E fizemos um portão com material de sinalização de trânsito, colocamos uma pessoa para fazer esse portão, fomos lá, colocamos o alambrado, era um terreno de esquina ainda, esquina? Quase esquina, mas ele não tinha o vizinho. Então, a gente teve que fazer uma boa parte de alambrado e, ok, beleza, está resolvido o problema, a criança não escapa mais. Ficou todo mundo feliz nessa Todo mundo feliz. Né? Viemos a saber, há um mês atrás, a vizinha veio pedir material para o muro. A mesma história, falamos que não podia, blá, 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 blá. Ela falou assim, então, eu falei, porque, inclusive, a prefeitura não exige, então a gente não faz, tá? E a gente nunca ajuda no muro. Ela falou, pois é, mas vocês ajudaram num alambrado. Eu contei qual era a história, coisa e tal. Ela falou, pois é, mas essa mulher vendeu o alambrado. E a criança voltou a escapar, né? Ela vendeu o alambrado, simples assim. Que é financiarizar o direito, né? Então, isso vira um recurso imediato, né? Não um direito estabelecido. Então, é essa a preocupação. Não tem acompanhamento social, justamente. Ou a defensoria não tem acompanhamento social. É justamente, só uma parte, é justamente o que a Jaqueline, nossa ex-diretora, propôs como um rigor maior ao acompanhamento técnico-assistencial por parte do CEPROSOM, que eu sinalizei como guerreiras, porque as que se interessam pelo nosso programa realmente são guerreiras dentro do programa, que elas fazem além do que elas têm que fazer, né, propriamente dentro das obrigações diárias delas, elas são guerreiras, essas que empenham, né, estão junto com a gente dentro desse empenho, nesse trabalho. Faltou, nesse caso específico, né, esse acompanhamento técnico-social, porque isso foge da alçada da própria Secretaria da Habitação. Né? Se essa pessoa está com uma necessidade de capitalizar um alambrado, né, porque você não deu recursos de autonomia para ela, esse alambrado não resolveu
uma questão de autonomia, né, de direito de cidadão. Então, esse acompanhamento da região do assistente social mais próximo, como a Jaqueline propôs, e é o que a lei também está sinalizando aqui num dos seus artigos, é necessário e é primordial dentro dos nossos atendimentos, né? Esse caso é um caso específico onde a assistente social poderia estar acompanhando, sim, e dando uma outra solução para essa família, né? Ela poderia ter abordado isso com a própria assistente que a atende, né? Se houvesse um acompanhamento mais próximo. Alguma questão, alguma dúvida? Talvez não fosse a necessidade dela. A necessidade dela é esse trabalho que talvez o filho escapar não fosse exatamente um problema para ela, entendeu? É uma questão que tem que ser trabalhada próximo, caso a caso, por assistente, porque é uma questão muito difícil. E quando envolve recurso do município, repasse, enfim, prestação de contas, é uma coisa que a gente tem que estar próximo e no dia a dia acompanhando como que isso está acontecendo. Pessoal, boa noite. Meu nome é Carlos, a minha área de formação é em gestão e gerenciamento ambiental, e eu desenvolvi vários projetos dentro de aterro sanitário, né? E eu gostaria de sugerir, né, talvez uma equipe de vocês, que talvez pudessem visitar o aterro sanitário, para que vocês tenham uma ideia da quantidade de material, ferro, cano e uma diversidade de materiais lá, madeira nobre, madeira nova, placas que poderiam servir no escoramento, algum processo. Eu tentei desenvolver um trabalho assim para que um pessoal que tinha um poder aquisitivo menor pudesse absorver esse material, porque é inacreditável o que se joga, o que se enterra de material ali. Sim, só uma parte na sua fala. Sim. Nós temos contato, o que vai para o aterro sanitário antes passou pelo ecoponto, né? Necessariamente, nós temos uma rede, estávamos conversando sobre isso hoje, fizemos na época da outra gestão já um contato com a assistente responsável pelos ecopontos. Então, no ecoponto chega ainda em melhor qualidade esses materiais. Exato. Mas agora, o que acontece? Vai para a caçamba quebra. Antes, o pessoal responsável pelo ecoponto pode separar para a gente esse material, antes de jogar na caçamba. Sim. Então, isso tudo é pequeno. Sim. E lá no aterro é grande. Sim, né? não, Só que no aterro já chega deteriorado muitas vezes. Porque eu trabalhei ali 2 anos e eu busquei esse tipo de gerenciamento para que as pessoas tivessem esse acesso. Então, o que acontece? Na parte superior não é descartado o material, fala material seco, né? O inerte. Nós fomos ao Joel, nós conversamos com ele sobre essa parte. Mesmo essa parte de cima ainda chega jogada na caçamba. Mas né? ainda assim, os caçambeiros e as outras pessoas, que, aliás, vão caminhões particulares também descartar material. Empresas que trabalham com madeira, né? Enfim, todo esse pessoal. E a quantidade de material é enorme, e muito material bom. Eu montei um projeto aqui em Limeira, uma horta urbana, onde eu levei todo o material do aterro para lá. Caixa d'água, captação de água de chuva das calhas eu levei, ferro, madeira, arame, tudo eu levei de lá. A partir do aterro. Do aterro, entende? Então, hoje existe um pessoal que trabalha lá, né? Os ecocoletores que trabalham, uma família que trabalha lá, eles retiram esse material. E como eu já conheci o processo, eu garanto para vocês, é material nobre que vai se jogar. Isso é muito ainda. bom saber. Eu descobri ali, no dia a dia de convivência de projetos, placas de madeiras envelopadas que uma empresa descartou porque eram móveis planejados. E talvez por algum erro de cálculo, não sei o que possa ser, todo esse material estava envelopado e jogado.
Então, todo esse material, a máquina passa por cima e enterra. Como Além que é que a seu gente... nome mesmo? Não entendi. Como que é seu nome mesmo? Carlos. Carlos, a gente vai buscar o seu contato, inclusive, porque é uma parceria que a gente pode estabelecer junto a você, Secretaria da Habitação, e essa associação de coletores, como você está falando, né? Sim, pode sim. nos ajudar muito, inclusive, nessa logística de trazer esse material para o banco de materiais. Esse pessoal, esses coletores, eles estão no aterro. Eu, quando desenvolvi o projeto ali, eu busquei muito ajudá-los ali, pelo volume e, infelizmente, a falta de apoio que eles têm ali, que é muito grande, gigante, né? E eu digo para vocês, o nosso aterro, ele a cada dia se perde mais o seu espaço, exatamente por esse tipo de material que realmente poderia estar se passando por uma pessoa com um problema, com uma dificuldade maior. Nós temos um tesouro ali, eu garanto para você, nós temos muita coisa boa ali, não querendo a gente assim falar assim, não, mas vai jogar no lixo, vamos passar para uma pessoa, não é dar lixo para a pessoa, mas a quantidade de material que tem ali, ferro e cano e a caixa d'água, enfim, é uma gama de materiais ali que eu tenho certeza que poderia ser reaproveitado com essa parceria da Secretaria dos Senhores, junto com a Secretaria de Obras e Meio Ambiente, né? Já um trabalho em conjunto, ajudando esse pessoal que está lá trabalhando, né? Essa questão ambiental com a Secretaria de Meio Ambiente, repassando isso, né? E vocês com essa captação desse material. Acho que se unir essas forças, eu acho que seria interessante, porque nós temos muita coisa boa lá. Olha, é judiação o que se perde ali. Eu gostaria apenas de deixar essa opinião, porque eu já desenvolvi meus trabalhos ali, então já suei muito ali, já conheço o processo ali. Muito obrigado. Espero ter ajudado em alguma coisa. Eu queria complementar que o ideal seria que a gente tivesse um programa de doação de materiais, que esses materiais não chegassem até o aterro, que eles fossem doados antes de ir para lá, né? Porque eles não fossem descartados. Então, o nosso objetivo é também fazer toda essa logística da doação de materiais, porque às vezes a gente fica até com receio de divulgar isso e não dá conta de buscar todo o material. E a gente sabe que tem algumas empresas que acabam descartando porque não podem aguardar o prazo que a prefeitura precisaria para ir buscar, porque, por exemplo, a Secretaria de Habitação não tem um caminhão para ir buscar esses materiais. Só complementando, esse material que está sendo descartado lá, o espaço do aterro é suficiente na parte limpa, vamos dizer assim, para que as pessoas ali em cima elas possam já separar esse material ali mesmo, né? Isso, com certeza, é muito fácil. Nós chegamos eu tentei implantar isso lá e, infelizmente, não consegui. E esse material, antes de ele ser quebrado, antes de ser descartado, misturado, e a máquina, a pessoa conseguir separar ferro, cano, madeira, tudo bem desenvolvido, dentro do próprio aterro. É ali mesmo você conseguiria montar uma distribuição desse material, um cadastro, enfim, todo esse... Assim, no meu ver, eu não sei, as pessoas veem uma coisa com uma dificuldade muito grande. No meu ver, eu quase consegui desenvolver. E é fácil, não é difícil. O cacareco, nossa, o cacareco, principalmente o cacareco, material nobre lá é gigante. Portas, portões, enfim, é todo material que a pessoa tem uma possibilidade um pouco financeira melhor, ela troca o portão, ela joga fora. Ela não quer saber. Esse material chega limpo e novo lá. E a máquina parte por cima e enterra, né? Então, com certeza, se vocês puderem montar uma equipe e ir lá e ver isso de perto em loco, vocês vão ficar impressionados. Obrigada, Carlos. Obrigado, Virgínia. Obrigada. Pessoal, a gente está com o nosso horário no limite. Tem mais alguma consideração, alguma pergunta? Não? Eu agradeço a participação de todos, agradeço à Câmara por ceder esse espaço, os funcionários ficaram com a gente aqui até agora, fazendo uma hora extra aí. Agradeço a equipe da Secretaria da Habitação, a todos os presentes. Encaminhem essa ideia, né, da assistência técnica dentro das associações que vocês representam, os vereadores também entre os pares. Agradeço a presença do vereador Vaguinho aqui, fico até o final. Obrigada, Vaguinho. E vamos trabalhar em cima dessa lei. Tá? Em breve está disponível a consulta pública. E ficamos no aguardo, então, das considerações. Muito obrigada, gente. Boa noite.